Olá, eu sou o pastor Murilo e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e de esperança para o teu coração. Hoje nós vamos examinar a parábola do semeador. No nosso bate-papo de hoje, quero avivar a compreensão que já alcançamos do significado da parábola. A parábola é uma figura de linguagem comum nas Escrituras Sagradas, porque foi muito utilizada por Jesus como método de ensino. Jesus Cristo é reconhecidamente o maior mestre que esse mundo já conheceu. Enquanto esteve no mundo, deixou conselhos, orientações, palavras de sabedoria e histórias que nos levam a pensar, refletir e mudar. Sua rara inteligência e percepção impressionaram até os eruditos da sua época e ainda impressionam os de hoje. Sua maneira simples de ensinar fazia com que multidões o seguissem. E nesse mundo materialista onde vivemos, as palavras de Cristo ganham força e vigor inigualáveis, permitindo reflexões, comportamentos que, se postos em prática, podem mudar os novos, os rumos da nossa existência. A parábola do semeador objetiva colocar coisas lado a lado, isso é, fazer comparações. Para isso se utiliza de uma figura conhecida, geralmente extraída do contexto cotidiano, da agricultura, da pesca e do trabalho humano, para ensinar uma verdade desconhecida. Das 7 parábolas registradas por Mateus, apenas 2 foram interpretadas por Jesus: a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio, e assim mesmo exclusivamente para os seus discípulos. Não tenho dúvida de que os discípulos entenderam as mensagens de Jesus após terem sido explicadas pelo próprio Mestre. Eles mesmos, perguntados, disseram que sim, que haviam entendido, como está escrito em Mateus 13:51. Creio também que todos nós, após examinarmos essa parábola e a explicação de Jesus, não teremos mais dúvidas sobre a mensagem que ela traz. O objetivo da parábola é o de expor uma verdade, um princípio, e para alcançá-lo se utiliza de figuras, coisas e símbolos do dia a dia. Originalmente, essa palavra, essa mensagem, deveria ter sido ouvida e entendida por todos a quem foi dirigida. Mas Jesus esclareceu que a multidão, ouvindo, ouviria de mau grado e não compreenderia. E vendo, não se daria conta, porque seus corações estavam endurecidos. Tenho impressão que os corações endurecidos não desejavam realmente ver nem ouvir a palavra da verdade para se converter. E Jesus pudesse curá-los, como está escrito em Mateus 13, 14 e 15. Sabemos que os discípulos receberam a explicação diretamente de Jesus e que entenderam e guardaram nos seus corações para poderem compartilhar conosco nesse bate-papo de hoje. Vale lembrar que o primeiro e o maior princípio de interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a si mesma. Portanto, conhecer o contexto bíblico é fundamental na revelação de qualquer passagem bíblica. O contexto bíblico pode ser imediato ou remoto. O contexto imediato é o próprio texto examinado, podendo ver ou ser os versículos que vêm antes ou depois. O contexto imediato é um recurso poderoso capaz de determinar por ele mesmo o sentido de uma palavra, objeto ou figuras. Mas não é usual uma palavra, uma figura ou um objeto ter o mesmo significado em todos os contextos bíblicos. E examinando a palavra de Deus, você pode lançar mão do contexto remoto, representado por outros veículos, capítulos ou livros da própria Bíblia. O recurso remoto também é importantíssimo e é capaz de trazer esclarecimentos aos temas e ideias e determinar o sentido comum das palavras, coisas e objetos. Portanto, ao examinar uma parábola, primeiramente você terá que definir o tema e o alvo para quem for dirigida a mensagem. Dessa maneira, você poderá compreender com mais facilidade o que nela é revelado. Os detalhes e os elementos trazidos na parábola são fundamentais para a sua revelação. Portanto, na hora de identificar esses detalhes, alguns pormenores não podem ser ignorados nem supervalorizados. Lembra os irmãos que a Bíblia não pode simplesmente ser lida como um livro qualquer. A Bíblia tem que ser examinada cuidadosamente, porque nela há detalhes que estão presentes apenas para dar sentido à parábola, mas não têm aplicação prática. Portanto, a aplicação do seu conteúdo, que não observa esta regra básica,
por mais interessante que possa ser, jamais substituirá a verdadeira revelação bíblica. A parábola do semeador é a primeira das 7 parábolas proferidas por Jesus no capítulo 13 de Mateus. E é a mais extensa, ao meu juízo, e que possui a revelação mais relevante. A parábola do semeador foi registrada pelos 3 evangelhos sinóticos. Evangelho sinótico é o termo que define os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nos 3 evangelhos, ou nesses evangelhos, encontramos uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente as mesmas palavras. Por essa razão, são chamados sinóticos. Na Bíblia, há 4 evangelhos canônicos, dos quais 3 são sinóticos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados evangelhos canônicos por serem os únicos que o cristianismo desde sempre admitiu como autênticos e legítimos. Então, por que os sinóticos se destacam do evangelho de João se todos são canônicos? Respondo, porque os evangelhos sinóticos apresentam Jesus como uma personagem humana que se diferencia do comum dos homens pelas suas ações milagrosas. E também porque Jesus é a fonte primária de todas as informações históricas sobre ele mesmo. Enquanto o Evangelho de João descreve Jesus Cristo como o Messias e mostra os seus atributos como Deus. Já mencionei que Jesus interpretou a parábola do semeador exclusivamente para os seus discípulos. E tendo sido interpretada pelo próprio mestre, não precisamos nos preocupar em descobrir o significado de cada elemento e de tudo mais mencionado na parábola. Cabe a nós receber a revelação que o Senhor nos deixou através das suas próprias palavras, conforme Mateus 13, 16 e 18. Destaco, examinando o texto de Mateus, que podemos identificar os elementos fundamentais e os secundários da parábola do semeador. Os elementos fundamentais são os que terão maior significação na interpretação de Jesus. São eles: a semente, que é a palavra de Deus, o semeador, que é o próprio Jesus, os terrenos ou solos, são os corações humanos, as aves, a influência diabólica sobre a humanidade, o sol, a perseguição contra os crentes, e os espinhos simbolizam os cuidados desta vida. O simbolismo desses elementos foi identificado pelo próprio Jesus, não por mim. Não cabe mais qualquer tentativa de reinterpretação desta parábola. Temos apenas que entender, guardar e aplicar o que Cristo ensinou. Para continuar nosso bate-papo de hoje, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, para conhecer a interpretação dada por Jesus para cada elemento, comparando as 3 narrativas encontradas em Mateus 13, 1 e 9, Marcos 4, 3 e 9 e Lucas 8, 4 e 8. Você deve fazer isso enquanto nós conversamos ou depois que nós terminarmos o nosso bate-papo, porque, por favor, você tem que abrir sua Bíblia e fazer a leitura desses evangelhos. Agora que conhecemos ou vamos conhecer as 3 narrativas bíblicas, já podemos ou poderemos entender o significado de cada elemento fundamental da parábola do semeador, segundo me foi revelado pelo nosso Mestre Jesus Cristo, e agora que eu vou compartilhá-los com você. A semente é a palavra de Deus, como está em Lucas 8 e 11. E foi semeada em 4 solos, ou 4 terrenos, ou seja, em 4 corações distintos. Cada terreno, ou solo, ou coração, tem suas características distintas e sofre influências de outros elementos exteriores. Portanto, a palavra de Deus, a boa semente, foi semeada em condições diferentes nos 4 corações, ou nos 4 solos. Mas só um deles, ou num deles, a semente germinará, crescerá e frutificará. A boa semente pode ser a palavra de Deus, ou por ser a palavra de Deus, possui o máximo de poder para se desenvolver. Se por algum motivo deixar de germinar, será exclusivamente por culpa das condições do terreno, que, como sabemos, é o coração do homem. E isso se deve à maneira pela qual tratamos a palavra de Deus. O tratamento que dermos determinará seus efeitos nas nossas vidas e nas vidas trazidas aos nossos cuidados, que são as joias preciosas, como você e eu, para Jesus. Conhecedores da parábola do mordomo ou do administrador infiel, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 e 9, sabemos perfeitamente as consequências dos resultados que vamos colher. Você escolhe se com indiferença, como mordomo infiel, será um. Se cuidadoso, diligente, como administrador fiel, será outro. O semeador
não deixou transparecer nessa parábola que era ele o semeador. Mas na parábola do trigo e do joio, narrada exclusivamente em Mateus 13:37, Jesus afirmou que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ficou claro que o semeador é o próprio Jesus, que semeia a palavra do reino. Não precisamos investigar mais nada. Em segundo plano, estão seus discípulos, que sou eu e você, como eu e você, que agora semeiam a palavra de Deus e as boas novas de Cristo, conforme vemos em Mateus 28:18-19 e Marcos 16:5. Não esqueça, estamos examinando os elementos fundamentais da parábola do semeador. Os terrenos ou solos são, como já vimos, simbolizados nos corações dos homens. Cada coração possui características e condições próprias que possibilitarão ou não a palavra de Deus germinar, crescer e frutificar. Você que está com a sua Bíblia aberta, examine Mateus capítulo 13, versículo 4. Verificamos então que Jesus mostrou que a semente que cai ao pé do caminho foi apanhada pelas aves, pois estavam na superfície da terra e na superfície do conhecimento. Jesus comparou esse solo aos corações endurecidos e insensíveis do povo que ouve de mau grado com seus ouvidos e fecham os olhos para não ver com os seus próprios olhos, não ouvir, não compreender a palavra de Deus e assim não se converterem e não sejam curados, conforme Mateus 13:15. As aves indicam a influência do diabo na vida do homem. Como está escrito, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, como está em Mateus 13:19. Entender a palavra de Deus é fundamental para que ela possa frutificar em você e através de você. O entendimento está relacionado à alma humana. A alma é a parte espiritual, incorpórea, inteligente e sensível do ser humano, ligada ao espírito, ao pensamento e ao entendimento. O inimigo das nossas almas trabalha para impedir que você e eu entendamos a mensagem de Deus. Trabalha para que você não conheça a verdade. A palavra de Deus é a verdade, como está revelado em Salmo 119, 160 e João capítulo 17, versículo 17. O intelecto é importante na vida do crente, porque é pela renovação da mente que podemos experimentar a boa, perfeita e completa vontade de Deus, como está escrito em Romanos 12:2. E devemos amar ao Senhor Jesus com todo o nosso coração e entendimento, como está escrito em Mateus 22:37 e Marcos 12:30-33. Por quê? Porque o diabo tenta bloquear o nosso entendimento, para que a verdade de Deus não resplandeça, não brilhe na mente humana, como nós vemos em 2 Coríntios 4:4. Entre pedregais, Mateus 13:5 indica um solo com um coração superficial, onde a boa semente é plantada, mas não encontra condições para aprofundar suas raízes. Note bem que nós estamos examinando os elementos fundamentais da parábola do semeador. Então, as pedras que ocupam o espaço da terra fértil impedem a vida, o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Diz a palavra que o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, como vemos em Mateus 13:20-21. O sol faz secar a planta das raízes superficiais, simbolizadas pelo homem inseguro, medroso, que se acovarda pela falta de entendimento. Se uma planta não tem raiz, não possui resistência contra os elementos naturais, chuvas, tempestades e ventos. O cedro do Líbano cresce devagar, mas chega a atingir a altura de 40 metros. E é o exemplo bíblico do que acabei de dizer. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade. Então, o cedro tem somente cerca de 5 centímetros. Só a partir do 4º ano é que o cedro, após estar estabilizado e nutrido, começa a crescer. Cristão deve ser como o cedro do Líbano. Ainda que o seu crescimento seja lento, acontecerá e tornará visível a todos. A preocupação do discípulo nos primeiros anos deve estar voltada
para o crescimento das suas raízes de conhecimento, ao invés do crescimento da aparência externa. Entre os espinhos, Mateus 13:7 e 13:22 mostra que semente plantada entre o espinheiro simboliza o coração ocioso, preocupado com as coisas deste mundo, esquecido da provisão de Deus. Temos o exemplo bíblico do jovem rico de Mateus 19:22, que ouvindo a palavra, retirou-se triste porque possuía muitas outras propriedades. Deus promete abençoar e prosperar aqueles que são tementes a Ele, como está em Salmo 128 e versículo 1. Essa prosperidade não se limita, não se restringe ao conceito de possuir bens materiais. Há um tesouro inigualável à disposição de todos os que creem. Se você procurar, certamente vai encontrar esse tesouro. Sabe aonde? Em Jesus. O desejo desenfreado em possuir, ter e conquistar pode servir de laço para a vida do crente e tornar sem efeito seus frutos. No reino de Deus, evidente. 1 Timóteo 6:6 até o versículo 10. Quando cuidamos dos interesses de Deus, reciprocidade, cuida de todos os nossos interesses, como está escrito em Mateus 6:33. Boa terra. Mateus 13:23 mostra que a boa terra lembra o solo fértil, o coração que não oferece resistência à germinação e frutificação da semente. Um coração que recebe a semente, entende, crê, pratica e compartilha a palavra de Deus. Como está escrito, mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30, indicando a capacidade de frutificar abundantemente, como mordomos fiéis que somos, que semeiam os campos e plantam as vinhas, como está em Salmo 107:37. Nesse ponto do nosso bate-papo, há uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é a figura do próprio Cristo e de todos os que se ocupam do serviço de proclamar o Evangelho. Terceiro, o solo, cada qual, com a sua particularidade, indica os corações humanos. A parábola do semeador traz lições muito importantes derivadas do seu significado principal, as quais devemos fixar nos nossos corações. Destaco que a parábola mostra que a boa semente é plantada em diferentes solos, com resultados diferentes, e que por diversos motivos há muitos corações que não são receptivos às boas novas da salvação. São corações insensíveis que não respondem adequadamente à mensagem plantada, não pensam e por isso não entendem a mensagem que lhes é anunciada. Outros são impulsivos e no calor da emoção acabam recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, voltam à sua antiga vida. Outros, muito ocupados com as coisas desta vida, enganados pelos desejos e ambições da carne, se deixam iludir pelas riquezas e oportunidades terrenas. São os que, por ignorância e falta de entendimento, desprezam o verdadeiro tesouro que encontraram, como vemos em Mateus 19:22. Finalmente, os que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. É inegável que essa parábola destaca a responsabilidade exclusiva do discípulo com o resultado da semeadura em solo fértil. O cuidado com as sementes, o cuidado com o solo e o cuidado com o fruto. A Bíblia Sagrada mostra que Deus exerce sua soberania sobre todos e sobre tudo, mas esse atributo não afasta a responsabilidade dos seus servos. Somos discípulos, mas somos mordomos, e mordomos são responsáveis pelos bens do seu Senhor. A parábola do semeador trata essa questão com muita naturalidade, muita simplicidade, indicando o caminho que os ceifeiros devem trilhar. Portanto, está esclarecido que cada um responderá pela maneira como cuidou daqueles que receberam a semente das boas novas. O coração que recebe e faz germinar a semente das boas novas não pode ser comparado ao solo duro, não pode ser comparado ao solo rochoso, também não pode ser comparado ao solo corrompido pelos espinheiros. O coração que ouve a palavra e a entende é a semente plantada em boa terra e que dá fruto, mostrado em Mateus 13:23. Nesse momento do nosso bate-papo, creio que a parábola do semeador já também indicou uma das bases da fé, a doutrina da salvação. A mensagem cristã se torna manca
se um dos focos centrais do seu compartilhamento não for a razão principal da obra redentora da morte de Cristo, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação tem como alvo o homem sem Cristo, ao qual é direcionado o trabalho do semeador, do discípulo, do mordomo. A essência desse trabalho está no fato de que um Deus justo e amoroso morreu naquela cruz por pecadores como eu e você, com características totalmente opostas aos atributos de Jesus. Morreu por homens que só têm acesso à salvação por causa do amor de Deus, da obra redentora de Cristo e da ação do Espírito Santo, que os atrai a Deus e os convence da verdade que é Cristo. O papel do Espírito Santo é fundamental, pois significa o trabalho de convencer os que são resultado das boas sementes plantadas em solo fértil e das redes lançadas ao mar. É o Espírito Santo que cuida dos corações, preparando-os e convencendo-os do verdadeiro senso de justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo nos conduz a uma vida de plena segurança na nossa relação com Deus, com o Deus Todo-Poderoso, com o Eu Sou. Portanto, a revelação da obra redentora de Cristo na cruz e sua ressurreição passa necessariamente pela obra de convencimento do Espírito Santo nas vidas alcançadas pela semeadura das boas sementes e pelas redes lançadas ao mar, que foram atraídas à graça de Deus. Por este fato, a doutrina da salvação é magnífica e extremamente necessária a sua abordagem aqui nesse nosso bate-papo. Um cristianismo engessado que direciona sua pregação só para temas que gerem conforto e satisfação é um desserviço, porque nega a obra redentora de Cristo. Porque há uma geração de pessoas que estão nas igrejas, porém nunca experimentaram o dom principal, que foi o motivo da obra redentora de Cristo na cruz e a sua ressurreição. A vida eterna para os que se arrependem dos seus pecados e creem que Jesus Cristo é o Filho único de Deus e que deu sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como vemos em João capítulo 3, versículo 15. A parábola do semeador ensina que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Cristão genuíno, discípulo de Jesus, necessariamente frutificará para a glória de Deus. Jesus comprova essa verdade na alegoria da videira, em João 15, e ensina que o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100%, outros 60% e outros 30%. Você tem ouvidos? Então entenda e pratique o que foi compartilhado hoje com você, amém? Pronto, nosso bate-papo termina, fica por aqui. Graça e paz, Deus te abençoe.